Amen. Yes, join me. Join this prayer meeting. Hallelujah. Is a Lusophone prayer meeting. Hallelujah. We're calling everyone to come to join us. Hallelujah. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We worship you. Convida, irmãos e irmãs. It's our prayer meeting now. Hallelujah. We worship you, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We glorify your holy name. You are the King of Kings. We worship you, Almighty God. You are King of Kings. We worship you, Almighty God. You are the King of Kings. We glorify your holy name.
Hallelujah. We glorify. Hallelujah. Our Lord is the King of Kings. Hallelujah. Praise be to our Lord God. Amen. 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 For those are with me now, do not hesitate just to invite brothers and sisters. Hallelujah. Is our Lusophonic prayer or session now. Yes. Estamos agora, o tempo é esse para compartilhar a palavra do Senhor. Aleluia. Convida os irmãos e irmãs, o tempo melhor, o tempo é esse, nós devemos ganhar o tempo para o bem, para usar aquilo para o nosso bem. Aleluia, o tempo é muito precioso. O tempo, você não pode brincar com ele. O tempo é dinheiro. Aleluia. O tempo, aleluia. Se você não tem tempo, você não terá nada. Se você tem tempo, tem que usar aquilo com as boas coisas. Deus te abençoe. Aleluia, irmão. Didi Locole. Deus te abençoe. Aleluia. Yes, estamos aqui a falar acerca de uma coisa muito importante que vocês e eu queremos aproveitar. Você sabe, a vida, como dizemos nessa vida que nós temos, a vida é curta. Você pode ter 100 e tal, 200 e tal, 900 e tal, como os antigos homens foi até 960 e tal. Mas aquilo é curta. Aquilo não pode comparar com a eternidade, a vida. A vida que Deus está nos concedeu é uma vida eterna. Viver com Ele, com a paz. Essa vida é melhor. Aleluia. Nós estamos a falar, ou nós temos a falar nesse livro do Salmos, capítulo 34, que nós vamos compartilhar essa tarde. Convida irmãos e irmãs. Yes, no terça-feira, no nosso programa da oração, falamos desse capítulo. Nós vamos falar desse capítulo no segundo sessão. Então, pega a sua Bíblia, abra aquilo no livro Salmo. Esse salmo é um salmo que nós devemos falar, é um salmo de agradecimento. A uma pessoa até agradecer o seu Senhor, o seu Deus, porque nós vamos ver aquilo. Salmos capítulo 34, vou lendo. Salmos 34, de David, quando ele se fugiu de Luca diante Abimeleque, que o expulsou, e ele partiu, benderia o Senhor o tempo todo. Minha alma se gloriará no Senhor.
ouça os oprimidos e se alegra. Proclame a grandeza do Senhor comigo, junto exaltamos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Essa aqui é uma coisa melhor que nós devemos saber. Aquele que busca ao Senhor, sempre o Senhor lhe dá alegria. O rosto deles jamais mostrará a decepção. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o teme e os livra. Provem e veja, aleluia, provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, você que são o seu santo, pois nada falta aos que o temem. Ao leão pode passar necessidade e fome, mas o que busca o Senhor de nada te falta. Venha, meu filho, ouça-me, eu lhe assinarei o temor do Senhor. Quem de você quer amar a vida e deseja ver dia feliz? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios do falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e o seu ouvido estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam ao Senhor, os viu e o livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva o espírito abatido. O justo passa por muita adversidade, mas o Senhor o livra de todos. Proteja todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios. O que odeia o justo será condenado. O Senhor redime a vida do seu servo. Ninguém que ele se refugia será condenado. Amém. Aleluia. Porém, estamos aqui, nós lemos desde verso 1 até no verso 22. Aleluia. Aqui uma coisa muito importante que eu quero que você saiba. Aqui no segundo verso, uma coisa está tirando, ou uma coisa está nos falando, ou a expressão, a expressão do coração dele, do rei David, que ele estava
exprimar, falando acerca aleluia. Desculpa aí. Ok, vamos continuar falando. Aqui estamos a ver a expressão profunda do coração do rei, falando: minha alma se gloriará no Senhor, ouça os oprimidos e se alegra, proclamem a grandeza do Senhor comigo, junto exaltamos o seu nome. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que nós devemos viver. A experiência de Deus é uma experiência pessoal, uma experiência não dos outros, mas é uma experiência pessoal. A sua experiência que você tem a exprimir profundamente, porque o teu coração, ninguém pode entrar, ninguém pode conhecer aquilo que está no coração das pessoas. No seu coração, ninguém pode. Se você quer, alguém sabe o que está no teu coração, você tem que dizer aquilo, você tem que exprimir aquilo. Então, o rei David, o King David, o rei David, o rei David tinha uma grande experiência com Deus. Essa experiência não vem em si, mas a experiência dele com Deus vem com os problemas que ele tinha passando com ela. Não as coisas pequenininhas, mas umas coisas grandes. Ele tinha a promessa. Ele foi ungido para ser o rei, mas o tempo não estava aí. Então, nessa time limit, nesse tempo que ele estava a esperar para ser o rei, para reinar, nesse tempo aí, tem um tempo muito, muito difícil. Então, vocês também, nós também, muito de vocês estão nessa situação. Você é o filho de Deus. Você é a filha de Deus. Você é a filha de Zion. Mas você está passando mal. As coisas não estão a andar bom. Muitas coisas, muita dificuldade. Então você está pensando que Deus não está consigo. Mas eu quero te confirmar, eu quero te dizer, conforme que Deus me falou um dia, Ele me falou, enquanto você não está vendo nada, mas estou contigo. Eu não preciso ver Deus, eu sinto a presença dEle, mas eu sentir a presença dEle ou não, uma coisa que Ele me falou, ela está comigo. Aleluia. Essa aqui me faz alegrar, essa aqui me faz muito bom, porque Deus não é o filho do homem para mentir. Aquele que Ele fala, Ele cumpre-se. Nosso Deus é um Deus bondoso, grandioso, um Deus que faz as coisas bom. Então, esse homem, o King David, foi ungido para ser o rei no Israel, mas foi também o primeiro rei que foi Saul. Então,
na altura que o rei, na altura que o rei estava, o Israel estava no combate com Goliat. E foi um tempo difícil com Israel. Então, o que salvou Israel foi Deus, Deus que ajudou Israel com esse homem Davi. Então, as mulheres tiveram a cantar Davi. Saul matou 1,000, mas David matou 10,000. Então, o Saul matou 1,000, o David matou 10,000. Foi uma coisa que o ciúme entrou no coração do Saul, que o Saul queria matar o ungido de Deus que era David. Então, irmãos e irmãs, aqui quero te atirar a atenção numa coisa. Você sabe o dia que David matou Goliat? Ele cortou a cabeça dele. E os filisteus fugiram todos. Mas uma coisa que eu peguei hoje, eu quero compartilhar contigo. A arma que David usou para cortar a cabeça do Goliat foi a arma do Goliat. Aleluia. Depois de cortar a cabeça, o David não tinha pensado guardar a arma. Ele deixou a arma aí. Mas eu quero te dizer, a arma do teu inimigo, você pode usar. Você lhe mata, você lhe guarda, porque você não sabe um dia o inimigo pôs, um outro inimigo pôs a se apresentar. Então você vai usar o mesmo arma, porque você já usou aquilo. Yes. Nessa situação, hoje, quero te dizer uma coisa. No verso 1, o Salmo 34 está nos dizer, o David estava fugindo Abimeleque. E Abimeleque foi o rei. Mas o Abimeleque é um nome de um rei que foi no tempo do Abraão. Foi também no tempo de Isaac, Abimeleque. Esse nome é tipo o nome de Herod, o King Herod. É o nome tipo do faraó. Faraó foi faraó 1, faraó 2, faraó... Você vai ver aquilo. As iguais com Abimeleque. Esse Abimeleque, estamos a dizer, no tempo aí, foi Aquis, o nome próprio do rei. Mas Aquis, porque ele é o descendente de Abimeleque, então ele tomou o nome de Abimeleque. Então, o que passou? David estava fugindo. O que o David estava fugindo? O David estava fugindo o rei Saul, porque o rei Saul queria lhe matar. Ele estava fugindo. Então, o David foi ver Aimeleque, que foi um homem de Deus, um homem que nós podemos chamar o profeta. Aí o David lhe perguntou: você tem uma coisa aqui, a arma, porque a história é um pouco, eu não posso falar
a história inteira, porque, por causa do nosso tempo. Mas eu quero just cortar. Mas você pode ler no 1 Samuel capítulo 21. Você vai vendo com verse 1 to verse 10. Você vai ver aquilo que eu estou dizendo. Então, o David perguntou ou procurou uma coisa para se defender. E o Abimeleque lhe falou: nós temos a arma que você conhece você conhece o Samuel. Aleluia. Então, então o Abimeleque lhe falou: você sabe a espada que você cortou com ele a cabeça do Golias? A Golias, o filisteu, você conhece essa arma? Então, esse é o mesmo arma que tem no canto. Vai, pega-lhe, se você quiser. Então, David vai responder: naquele dia, David fugiu de Saul e foi procurar aqui do rei. Diz David: não há outra melhor, dê-me essa espada. Aleluia. É a mesma espada que você cortou a cabeça do leão, do teu inimigo. Você não bota fora. Você não negleta aquilo, mas guarda aquilo. Veja só. Aqui agora, David estava a procurar a arma, porque ele estava fugindo o rei Saul. Mas ele queria a arma. Então, a história aqui está nos dizendo que o David tomou a mesma arma, porque essa arma estava a arma que o David estava para utilizar no seu combate ou no seu defesa com o inimigo. Então, o David não tinha a pensar ou tomar o rei Saul como inimigo. Não toma o seu marido, a sua esposa como inimigo. Seus filhos, sogro, sogra, eles não são inimigos. Eles podem te combater, mas eles não são inimigos. Mas você tem que ter a arma. O inimigo foi Golias. E Golias foi matado. Você mata o Golias, guarda a arma, porque essa mesma arma você pode lhe utilizar. Então o David falou: a espada aí, dá-me. It's okay. Dá-me. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós estamos a não lembrar, mas aquele que a nossa good experience o nosso vitória nós esquece das armas que nós utilizou. Ok, vou te dizer duas as coisas. Aquilo não é uma lei, mas aquilo é uma coisa muito importante.
você não pode viver numa vida sempre quase, mas você tem que ter uma vida que você pode progredir. A progressão é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Então, por que você vai guardar essa arma, essa espada, no qualquer tempo que você terá numa situação difícil, você vai usar aquela arma. Então, foi a arma do inimigo. Yes, inimigo, arma, usa aquilo para lhe matar, para matar os teus inimigos. Mas poupa os teus irmãos, as tuas irmãs, poupa deles. Eles não são inimigos. Se for nessa parte do inimigo, deixa que o Deus, o soberano, aleluia, para combater no seu lugar, no seu place, no seu lugar. Aqui é melhor. Então hoje, quero te dizer isso. Abimeleque está sempre, teremos sempre Abimeleque nas nossas vidas. O Saul, teremos Saul nas nossas vidas. Mas a coisa muito melhor é no versículo 5. No versículo 5. No versículo 5, a Bíblia está a dizer: os que olham para eles estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrarão decepção. Você sabe que se você você procura no seu coração deixar tudo nas mãos de Deus, Deus vai te defender. Nessa história aqui, o Abimeleque trouxe David na presença dele. Os que trouxe David na presença dele tinham falado: esse aqui é David. Ele é perigoso no nosso reino aqui. Então o rei Abimeleque mandou chamar David. Ele trouxe David na presença dele. David, com a inteligência, a sabedoria, o que David fez? Ele cuspou. Ele foi como um maluco. Ele estava... Então o rei viu aquilo. Ele é maluco. Não deixa essa pessoa entrar na minha casa. Aquele é o plano de Deus para salvar, para te dar a sabedoria. Como é que você pode estar na presença do teu inimigo? Aquele que Deus não. Então, os que olham para ele estão radiantes de alegria. Aí que o David viu a salvação, vem de Deus. Então, David foi delivrado nos mãos do Abimeleque. Então, David com isso tudo, David agora está dizendo: minha alma se gloriará no Senhor, ouça os oprimidos e seja alegre. Aleluia. Proclames a grandeza do Senhor comigo, junto exaltamos o seu nome. Aleluia. Irmão, isso é muita coisa, isso é uma coisa muito feliz, uma coisa que nós devemos ter cada dia na presença de Deus, glorificar nosso Deus,
falando de boas coisas, a testemunhar o poder dele, a obra da salvação, a obra da deliverance. Nós devemos falar aquilo, testificar aquilo nas pessoas, porque muitas pessoas te veem, mas não te conhecem. Você é a pessoa mesmo que você conhece você próprio. A segunda é Deus. Deus que te conhece melhor. Todos nós, todas as pessoas que você, amigo, mulher, a tua esposa, o teu marido, ninguém te conhece. Ou só para aí que nós temos a confusão, nós lutamos, porque nós pensamos na outra maneira. Oh, que Deus possa nos abençoar. Aleluia. Irmão, aleluia. O verso 8, que é um verso muito importante. Que o rei David estava dizendo em si: prove e veja como o Senhor é bom. Prove. Aquilo é numa maneira que você está a cozinhar, você pode provar aquilo que você está a cozinhar. Mas aquilo não é provar aquilo. Porque aquilo é espiritual. Aquilo que Davi está dizendo aqui é uma coisa que o prova que Davi está a falar aqui é uma coisa que Davi está nos pedir para viver a presença, a palavra de Deus conosco, e nós vamos ver a solução, o que a palavra vai produzir conosco em nossa vida. O Davi está dizendo: prove e veja. Se você põe a palavra, a sua confiança nele, você vai viver o milagre de Deus na sua vida. Você vai viver uma coisa que você sempre vai testificar, porque a vida é sua. A vida te pertence. A vida que estou te dizendo é a vida própria que Deus te deu. A razão que hoje, um dia maravilhoso para você, que Deus te concedeu esse grande dia. Aleluia. Yes. Você sabe que muitos falam mal de vocês. Então, você é cristão, mas você tem muitos problemas aí, você tem dúvida, você tem... Ok, não, aquilo não é problema, aquilo é um pequeno problema. Por quê? Estou te dizendo, isso é uma coisa muito importante. Veja só no versículo 19, a Bíblia está dizendo: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos. Aleluia. Deixa ele falar aquilo que ele quer falar. Porque eles estão vendo a presença, mas ele não sabe o futuro. O seu futuro não é o futuro que você tinha ontem. O futuro que você... Hoje e agora, você pode mudar o seu futuro. Porque se você olhar para ele, aleluia, se você olhar para ele, oh irmão, se você prove e você vai ver o poder de Deus, é aquilo, as pessoas vão dizendo e acerca, ele é
o Filho, a Filha de Deus Todo-Poderoso. Você sabe uma coisa, para terminar, vou terminar aqui, o dia que Jesus foi na cruz, ele foi batido, bem batido. Aleluia. Ele foi, eu não sei como explicar aquilo, mas ele foi bem, eu não posso aceitar, ver aquilo no meu filho. Mas Deus aceitou. Por quê? Você sabe, aquele Jesus foi na cruz, mas o melhor não foi. Você, perante o Pilato, quando ele estava julgando Jesus, ele tinha lhe perguntado: você é o Filho de Deus? Ele falou: você falou. E Jesus não respondeu. Mas na cruz, você sabe aquilo que passou. Os militares, aqueles que foi para guardar o corpo dele, ele que testificar: esse aqui é o verdadeiro Filho de Deus. Você sabe, com o sofrimento que você está passando, as pessoas vão dizendo: tu és o verdadeiro crente. Tu és o verdadeiro filho, filha de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E David conheceu aquilo, e ele nos ensinou, ele nos exortou, nos deu a força para dizer essas palavras: minha alma se gloriará no Senhor, proclamem a grandeza do Senhor, comigo junto exaltamos o seu nome. Aleluia. Hoje eu quero que o nome do teus inimigos ponha aquilo abaixo. Aleluia. Pisa daquilo. O nome do teu pai, o nome da tua mãe, põe aquilo à parte, mas receba o nome glorioso, o nome de Jesus, o nome poderoso, ponha no seu lar, na sua casa, no seu business, na sua saúde, e agora você vai viver a libertação. Aleluia. Hoje é o teu dia. Irmão, acabei aqui. Eu vou te pedir sempre para compartilhar com você a graça do Senhor. Vou orar agora. Se você quer ter uma coisa, você quer que eu ore com vocês, manda o seu Ricardo, escreve aí, vou orar para todos. Aleluia. Vamos orar agora. Nosso Deus é bondoso, nosso Deus é bom, nosso Deus é o Deus de milagre. E nosso Deus vai fazer muitas coisas, as coisas que nós pedimos e as coisas nós não pedimos, mas as coisas que tinha no plano dele para cumprir hoje nas nossas vidas. Ele vai nos dar, oh yes, aleluia, a surpresa, aleluia, de Deus na sua vida, a visitação, porque o Deus mandou o anjo para rodear no seu lar, no seu assuntos, ele vai dar a solução, aleluia. Vamos orar agora, aleluia. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Se você está no céu, eu te chamo aqui na terra, porque a obra é aqui na terra. Lá no céu não é a obra, mas a obra está aqui na terra. Pai Celestial, Pai Santo, aqui na terra estamos passando mal, estamos sofrendo, estamos doentes,
muitas situações, os inimigos estão nos a atacar, mas lá no céu tem a paz. Não é o que o reino, o teu reino vem. E vem o que o teu poder, aleluia, obra agora na minha vida, na vida dos teus filhos, na vida dos teus filhos. Oh, Deus, eu te chamo. Aleluia. A obra é aqui na terra. Essa obra que você nos confiou, a obra que Jesus fez, a obra que Jesus findou, essa obra que eu quero, na vida da minha irmã, na vida da minha irmã, Deus estou a clamar, Deus estou a pedir, aleluia, oh, a deliverance, a cura divina, a cura e milagre, agora, aleluia, no nome precioso de Jesus Cristo, que eu estou, aleluia, a pedir, aleluia, receba pela graça e o poder do Espírito, receba a deliverance, receba, aleluia, oh yes, a cura, yes, agora, é agora, não amanhã, agora é agora, Ramakaria Sheke, Hiabosa, aleluia, receba in Jesus' mighty name, Reya Koria Boshe, Yanda makoria bosa, leya makaria boshika yande, lenda mabokoria bosa, hallelujah, hallelujah, eu creio, hoje, aleluia, você, Deus Pai, fará de maneira que, aleluia, assistiu, delivrou David perante Abimeleque, hoje, aleluia. Yes, hoje, Deus, aleluia, com a vida dos teus filhos, na vida dos teus filhos, Lord, oh, eu peço, aleluia, a obra é aqui na terra, a deliverança, eu quero ver aquilo, eu quero ver a minha irmã testificar do teu poder, do teu amor, da graça, aleluia, que Jesus, aleluia, trouxe. Oh, aleluia. Deixa que o nome do nosso Senhor, o nome que você, Pai, põe em cima de todos os nomes, um nome poderoso, aleluia, seja a cobertura da vida da minha irmã, na vida do meu irmão, no ministério do meu irmão. Oh, Father, Pai, aleluia, Pai, aleluia, Pai, aleluia, eu peço, Lord, eu peço, aleluia, Senhor, eu peço, aleluia, aleluia, eu quero viver, eu quero ver, aleluia, o teu poder, o teu mão poderoso, oh, aleluia. Lord, aleluia, Senhor nosso Deus, 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 aleluia, 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 yes, aleluia, aleluia, yes, aleluia, yes, aleluia, Raya Karia Makoria Boshe, aleluia, aleluia, yes, Nia Silva, aleluia. Yes, aleluia. Yes. Oh, yes, aleluia. Oh, yes, aleluia. O que você quer? Aleluia. Não é uma palavra que via de mim, mas essa palavra veio no trono da graça. Essa palavra está dizendo, Deus te ama. Oh, yes. O amor de Deus é grande. Deus vai mostrar amor dele com você. Você vai ter a source das bênçãos para muitos. Deus vai manifestar o amor dele na sua vida. Seja abençoado em nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia. Yes.
Glory, hallelujah, to you, Lord, hallelujah. My prayer today, my prayer now, hey Lord, to see, hallelujah, anyone in this prayer meeting be touched, be delivered, and receive from you, Lord, hallelujah, solution. Lord, I pray now in Jesus' mighty name. Work is not in heaven. Work is here. You call me. You send me. I'm standing on behalf of you. And I'm praying, Lord, hallelujah. Yes, today, not tomorrow. I want to see my brother, my sister to be delivered now in Jesus' mighty name. Hallelujah. The name is above all the names. The name that's, hallelujah, all knees bow and all tongues confess He is the King of kings, the Lord of lords. Hallelujah. Yes, incomparable. Hallelujah. Hey, Hamakaya Bosa, Alpha and Omega, Yandaro Koreaboshe, Yabosa Kayande. Hallelujah. Lord, we prayed in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Ora maboshikae abosa. A minha oração, Lord. A minha oração. A minha oração. A minha oração. A minha oração. Aleluia. E para todos. Aleluia. Todos. Todos, aleluia, conforme Jesus falou, eu não perdi ninguém, oh yes, aleluia, aleluia para todos, Lord, que eu estou, aleluia, a orar, aleluia, aquele que está no seu plano, Lord, aleluia, eu estou a orar para salvar, para, aleluia, curar as vidas dele, aleluia, aleluia, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, que estou a pedir, que estou a orar. Oh, yes, hallelujah. Thank you, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Yes. Aleluia. Nada passará a palavra de Deus. Aleluia. A palavra fica sempre. A palavra nunca mudou. A palavra é sempre a palavra que criou as coisas que nós estamos vendo e as coisas que nós não estamos vendo. As coisas são espirituais, as coisas que um dia, aleluia, que na presença dele nós vamos vendo aquilo. Nosso Deus é um Deus bondoso que deixa que o nome dele seja louvado na sua vida, na vida do teu, aleluia, ministério, na vida de todos, aleluia. Que Deus vos abençoe ricamente, aleluia. Me ajuda, o meu português não está bom, mas estou sempre a tentar. Me ajuda, aleluia, para que, aleluia, Deus vos abençoe. Irmãos e irmãs, eu queria dar essa notícia que nós vamos regressar no nosso culto no domingo próximo. Domingo está vindo aqui no lugar que nós congregamos, no lugar que nós estamos a congregar. O endereço é esse aqui, 149 Isham Road, London, E17 8HL. Ponha no seu tom-tom, vem, nós estaremos aí para glorificar o nosso Deus. E temos o culto, onde temos na semana 2 dias da oração, temos uma terça-feira de 17 até 18, nós temos um culto anglofone for
as pessoas que falam inglês, você pode participar no terça-feira, no quinta-feira, como hoje, temos duas sessões. A primeira é aquilo for lusofone, as pessoas que falam português, e a segunda será no 17 até 18, por as pessoas que falam lingala. Nós mistura lingala, francês, inglês, todos, e português, nós misturar aquilo. Você está bem-vindo nessa culto da tarde, se você tem o tempo. Deus vos abençoe ricamente. Aleluia. Se eu fazer uma coisa, vou te comunicar depois do nosso segundo sessão. Deus vos abençoe. Obrigado, obrigado, obrigado a todos aí que eu estou vendo. São muito Didi Locole, Raimonda Lima, Anja Alexandra, vocês estão muito, Nia Silva, são muito. E Diana Jesus da Conceição, Mário Cesar, são muito. Michel Souza, yes, são muito. Eliane Lima de Oliveira, bom dia, boa tarde, aleluia, yes, Aita Almeida Duarte, yes, aleluia, Deus vos abençoe ricamente. Vamos ver no quinta-feira, na semana próxima, mas se você tem tempo, você pode ter conosco no domingo às 15 horas da Londres. Deus os abençoe. Tchau.